Bom, nesse bloco vamos conversar um pouco sobre desafios, né? Ou seja, para os próximos 60 anos, 120, enfim, vamos ter alguns desafios para fazer valer o sentido da declaração. Tem muita coisa para realmente se tornar mais próxima, né, do que a gente busca. Então, o que é que a gente pode pensar como sendo os nossos grandes desejos humanos? Aí eu retomo aquilo que você colocou, né, sobre a questão educacional, porque realmente o que falta é uma educação e essa possibilidade de transformação, essa possibilidade do nosso desejo é realmente de fazer leituras e releituras atualizando valores do ponto de vista da educação, porque caso contrário a gente não vai conseguir êxito, mas uma educação de fato, uma educação à maneira de Paulo Freire, uma educação de transformação, uma educação de essência, né? Eu acho que por aí a gente vai começar a conseguir que ela tenha essa força e esse efeito social desejado, né? Talvez a gente tenha se perdido muito nas teorias pedagógicas hoje em dia, em se preocupar com técnicas, tecnologias de transmissão de informações. Mas há pouca gente se preocupando em formar as pessoas para poder digerirem as informações dos meios de comunicação, que são tantas hoje em dia. E eu acredito, inclusive, que a gente deveria avançar nessa atualização semântica dos direitos humanos, não apenas falando dos direitos, mas também falando dos deveres. Não estou querendo que a gente proclame uma nova declaração agora dos deveres humanos, mas é quase isso, no sentido de que a consciência que nós temos, que nós somos parte de um universo, o humano não é o senhor. Nossa preocupação não deveria ser de afirmação da pessoa como alguém que controla fenômenos na natureza e que domina os outros para poder se afirmar. Mas nós devemos salvar os fenômenos porque somos parte deles, nós somos poeira de estrela. Então nós temos deveres, não apenas direitos, para com as próximas gerações e deveres para com esse pedaço do cosmos que nos foi dado a habitar. Você introduz, portanto, a questão ambiental. Isso, como sendo uma fundamentalidade para o aí futuro. tem um desafio emergente que tem que ser incorporado nessa atualização semântica. O próprio conceito de norma, né, quando se fala em direito, é um conceito bilateral. Quer dizer, quando se fala em direito, se fala também em deveres. Agora, isso como Virginia falou, essa questão, e como o Gil falou também, né, da educação. E Gil colocou que seria o que existe é apenas uma troca superficial de informações. O sentido da Declaração dos Direitos Humanos, ela só será efetiva quando sentirmos a Declaração dos Direitos Humanos. Quando o que está positivado fizer parte de um sentido essencial de cada ser humano. Concreto na vida. Concreto, né? No sentido de ser um sentir como produção de uma vontade, de um desejo e de uma necessidade intrínseca. Isso é importante porque, quer dizer, não tem sentido ninguém ensinar direitos humanos se não praticar. Se não praticar e se não senti-lo, se não senti-lo como uma necessidade inalienável, ontológica de ser. Eu acho muito interessante isso pelo fato de que, para mim, não adianta acrescentar disciplinas de ética, de valores nas escolas, nem na universidade, se toda a educação não nos leva a uma ótica de respeito ao mistério que se esconde na natureza, em todas as coisas e nos outros seres e nas outras pessoas. Se eu não me sinto ligadas como parte desse mistério que nos une a todos, quer dizer, se eu não tenho conhecimento de que o meu ego pode ser escancarado para incluir os outros e nisso eu não me nego, eu me afirmo como sendo maior, como podendo ter prazer junto. Não é que minha liberdade termine quando começa a do outro, a gente pode exercitar a liberdade junto, então é possível dialogar e entrar nessa relação de troca, Se toda a educação, se todas as ciências não me levam a essa atitude um pouco mística, de sentimento com o todo, não adianta depois pregar que eu devo cuidar dos outros porque eu não me interesso por eles. Claro, claro. Agora, pensando um pouco em termos de temas, né? Temas centrais, temas emergentes que estariam cobertos pela declaração e também, talvez, em termos de grupos, os chamados grupos vulneráveis, o que é que se coloca como sendo mais emergente para realizar em termos de direitos humanos? A identificação. Eu
Eu acredito que a dificuldade de implementação de políticas que levem em consideração os direitos das minorias é a falta de identificação dos grupos dominantes, daqueles que detêm poder com essas necessidades. Quer dizer, essa minoria é sempre vista como um outro e não como um prolongamento de mim mesmo dentro dessa sociedade em que eu vivo. E que se esse prolongamento estiver doente, eu também estou doente. A questão da igualdade, então, continua sendo o grande desafio. Igualdade e de identificação, porque a identificação é que gera a solidariedade. Eu acho que, junto disso também, quer dizer, a consciência de que somos diferentes. Sim, iguais e diferentes. Então, temos que conviver com a pluralidade de culturas, de religiões, por exemplo. Quer dizer, essa ótica que nos coloca uma atitude de simetria nas relações é que nos leva a uma ética de não apenas tolerância pela diferença, mas de cuidado pelos diferentes, de veneração pelo caminho e pelas alternativas dos outros. De forma que eu acho que um tema importante tem a ver com uma atitude transdisciplinar na educação e que deriva num cuidado transcultural, transreligioso para com a pluralidade que hoje a gente tem consciência maior do que antes. Assim, só completando isso que vocês estão colocando, né? A Andréa falou nessas minorias, você falou no diferente, né? Porque há alguns mitos, né? Inclusive na educação. O mito da deficiência. A pessoa era alguém a quem falta alguma coisa e que a gente tinha que suprir aquilo que falta. Depois o mito da diferença. Não, ele é diferente. Aí eu também estou com preconceito. Eu tenho a impressão que o passo fundamental para que essa declaração de fato se efetive é a compreensão da interação entre pessoas diferentes. Todo tipo de preconceito e processo de exclusão passa por um medo. Isso. Quem exclui ou quem tem preconceito é porque está se sentindo ameaçado. Então a questão é do que eu tenho medo, né? Então esse grupo vulnerável, ele não existe uma ação coletiva efetiva no sentido de inclusão, porque eu tenho medo de quê? O que isso me ameaça? O que isso ameaça a essa estrutura social? Mas precisa ser falado, né? Porque a grande questão é como a questão da liberdade, né? Nós tivemos historicamente uma luta pela liberdade. Aí, século XIX, conquista-se essa liberdade. E no século XX, quando já se foi conquistada essa liberdade, nós temos as duas grandes guerras. Então, aí vem Erich Fromm e escreve aquele livro, O Medo à Liberdade. Quer dizer, do que temos medo? Do que se tem medo? Esse processo de exclusão passa por medos, por sentimentos de uma vulnerabilidade dessa maioria que está incluída, seria o medo com da certeza. perda de privilégios. Privilégios, aí o medo passa a agredir, né? E que são falsos privilégios. Com certeza. E que são falsos privilégios. Então, é desmascarar esses privilégios, mostrando como são falsos e dissipar esses medos. A questão racial e a questão de gênero, vocês acham que continuará sendo um tema central? Enquanto os homens tiverem medo de mulher, né? Enquanto os brancos tiverem medo dos negros, continuará. Porque a base é esse medo, é se sentir ameaçado. Não é? Tudo passa por uma questão de dissolução, de diluir os medos. Acho que é sobretudo uma questão de educação, reeducação, terapeutização. Como disse que está, já que você falou, né? Exato. Que ele disse que o problema filosófico de fato não era filosófico, era um problema também de leitura dos textos filosóficos, né? Já que você evocou o segundo que eu espero, né? De investigações, com certeza, né? Quer dizer, porque, por exemplo, liberdade. A gente luta para se libertar dos outros e se afirmar como isso e como aquilo, que é uma loucura, porque ninguém salva sozinho. Então, tem uma maturidade do processo de libertação, que é libertar-se também de si mesmo e poder se dar por alguém, por uma causa. Essa maturidade a nossa sociedade não alcançou. Já visto os índices de violência que aí estão. Então, temos que nos reeducar coletivamente, temos que terapeutizar nossas linguagens, nossas práticas, eu acho. Ok. Muito bem, eu queria então agradecer a vocês, né, dizer que tem sido um momento importante esse, né, da gente aqui na Universidade Católica de Pernambuco, de estar conversando e, diria, comemorando de forma crítica a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 60 anos da Declaração. Obrigado. Obrigada também. Obrigada.